Olá! Hoje a gente vai fundo em uma das ideias mais perigosas, talvez, de toda a filosofia. Estamos falando da crítica que Friedrich Nietzsche fez não a um detalhe ou outro da sociedade, mas à ideia de civilização como um todo. Bom, vamos direto ao que interessa. A grande pergunta que o Nietzsche joga no nosso colo é essa aí. E se tudo isso que a gente chama de progresso, sabe, essa busca sem fim por mais avanço, mais segurança, mais moralidade, e se tudo isso for, na verdade, um sintoma? Um sintoma de fraqueza, uma doença que no fundo está deixando a gente mais fraco? É uma ideia que, vamos combinar, vira o nosso jeito de pensar de cabeça para baixo. Para a gente conseguir entender essa crítica a fundo, a gente precisa começar por uma distinção que é chave no pensamento dele. E é uma coisa que na língua alemã fica bem clara: a diferença entre civilização e cultura. Então, para Nietzsche, essa separação é tudo. Pensa assim, de um lado, a gente tem o que ele chama de civilization. Isso é o processo, sabe? As regras da sociedade, economia, as boas maneiras, é o como a gente vive. Do outro lado, tem a cultura. E a cultura é o objetivo final. São as grandes obras de arte, o espírito intelectual, o auge de um povo. E aí que vem a paulada do Nietzsche. A acusação dele é brutalmente simples. O processo, a civilization, está literalmente matando o objetivo, a cultura. Tá, mas qual é o nome dessa doença que a civilização estaria espalhando? Nietzsche dá um nome bem específico para ela: decadência. Vamos entender direitinho o que ele quer dizer com essa palavra. Olha só, decadência para Nietzsche é quase um termo da biologia. Não é só uma ideia filosófica. É o momento em que um animal, uma espécie ou até uma pessoa simplesmente perde os instintos. Perde aquela coisa básica de sobrevivência e de querer crescer. É quando um ser vivo começa a escolher, de propósito, sabe? Aquilo que faz mal para ele. Aquilo que vai contra a sua própria energia de vida. E aqui estão as palavras do próprio Nietzsche, sem filtro, diretas. Repare que ele não está falando de corrupção no sentido que a gente usa no dia a dia, tipo corrupção moral. Não. Ele está falando de uma corrupção dos instintos. É uma inversão total de valores, onde aquilo que nos prejudica começa a parecer bom. Então, aqui está o pulo do gato. Para ele, todo esse processo da civilização, com as leis, a moral, as regras todas, tudo isso tinha um único objetivo: domesticar o ser humano. Era sobre transformar indivíduos que eram criativos, meio imprevisíveis, num animal de rebanho. Um rebanho que é dócil, previsível e, no fim das contas, mais fraco. A criatividade acaba dando lugar para a obediência. E olha, ele não aliviou para ninguém. Praticamente tudo que a gente se orgulha, sabe? As grandes conquistas da modernidade, progresso, ideias democráticas, socialismo, capitalismo, a própria moralidade e até a ciência. Para Nietzsche, tudo isso era só mais um sintoma da doença, mas uma ferramentazinha para criar esse rebanho obediente. Certo. Mas como é que a gente chegou a aceitar tudo isso? Como esses valores entraram na nossa cabeça? Bom, aí o Nietzsche vai ainda mais fundo. Ele vai investigar a origem, a genealogia da nossa própria ideia do que é certo e do que é errado. E a premissa de partida dele aqui é radical. É para esquecer essa ideia de direitos naturais, de direitos humanos que existem por aí no ar. Para Nietzsche, na natureza, o que existe de verdade são relações de poder, pura e simplesmente. Forças que se enfrentam e que se medem, que dominam umas às outras. E ele descreve como isso acontece quase que em etapas. Imagina assim: primeiro, tem o conflito, duas forças opostas se batendo. Com o tempo, elas chegam num ponto de equilíbrio, o impasse. Aí, para manter esse equilíbrio, ele é formalizado, vira lei, vira o direito. E agora vem a parte mais genial ou assustadora. Com o tempo, aquele medo de ser punido pela força maior, ele é internalizado. Ele entra na nossa cabeça e se transforma no que a gente chama de senso de dever. A gente começa a se policiar. O guarda passa a morar dentro da nossa cabeça. Até então, a filosofia tradicional, com o Kant sendo o grande nome, dizia que não, o nosso senso de dever vem da razão, de uma razão universal, algo puro, nobre, que todo ser humano tem. Aí vem o Nietzsche e vira essa mesa de ponta cabeça. Ele diz: não, nada de razão pura. O dever vem do medo, vem da submissão a uma força maior que pode nos esmagar. É uma origem bem menos bonita para a nossa moralidade, né? E a conclusão dele é essa, implacável. Direitos não são algo que te dão de presente, eles são tomados. Ter um direito, no fim das contas, é simplesmente ter o poder para garantir que aquele direito seja respeitado. Sem poder, uma declaração de direitos não passa de um pedaço de papel com boas intenções. Ok, então se a gente está doente, qual é a cura? Porque o Nietzsche não era só um crítico que botava tudo abaixo. Ele também propôs um antídoto.
E a inspiração dele para isso veio lá da Grécia Antiga, da ideia do trágico. Na visão do Nietzsche, a grande cultura grega, a cultura no seu auge, aconteceu ali com os poetas trágicos como Sófocles e Ésquilo. O declínio, a decadência, começou com Sócrates. Foi o Sócrates que veio com essa ideia de que a razão podia controlar tudo na vida, que a gente podia eliminar o sofrimento, o caos, as partes sombrias. E essa, para Nietzsche, foi a primeira grande negação da vida. E aqui é super importante a gente entender o que ele quer dizer com trágico, porque não é o que parece. Não tem nada a ver com ser pessimista ou triste. É o exato oposto. O trágico, para ele, é uma afirmação, alegre. É dizer um sim gigante total para a vida, abraçando tudo que vem no pacote. A dor, a luta, a perda, o caos. Nada disso é um problema para ser resolvido. É parte do que faz a vida ser forte, ser bela, ser vida. É dizer sim para tudo sem tirar nem pôr. Beleza. Então, chegando na reta final, a gente pode se perguntar, para que tudo isso? Qual era o objetivo final do Nietzsche com essa demolição de tudo que a gente considera sagrado? O projeto dele pode ser dividido em 3 partes. A primeira é o diagnóstico. Entender por que tanto progresso científico nos deixou com um sentimento de vazio, de falta de valores. A segunda é a denúncia. Rasgar o véu, sabe? Expor as mentirinhas confortáveis que a gente conta para não enxergar nossa própria condição de decadência. E por último, e talvez o mais importante, a criação. Abrir caminho para a gente conseguir pensar em valores novos. Valores que digam sim para a vida, que nos ajudem a descobrir novos horizontes para a humanidade. No fim das contas, a missão de vida do Nietzsche foi essa: tentar nos libertar dos preconceitos morais que, na visão dele, só servem para nos apequenar, para nos tornar mais fracos, mais medíocres. Ele queria criar um terreno fértil para que o ser humano pudesse, quem sabe um dia, voltar a crescer. E é com essa pergunta que a gente termina. Uma provocação que o Nietzsche deixa no ar, como um desafio. Uma pergunta para a gente pensar sobre os valores que guiam a nossa vida, a nossa sociedade, o nosso futuro. Será que eles estão nos tornando mais fortes, nos fazendo crescer? Ou será que eles servem apenas para nos manter na linha, obedientes, como um rebanho bem comportado? A resposta, claro, não é nem um pouco fácil. E talvez essa dificuldade seja justamente a maior contribuição de um filósofo como Nietzsche.